Uniclac. Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos dar aí continuidade. Estamos ainda no parágrafo 2º do homicídio qualificado. Estudamos na aula passada os 3 primeiros incisos, né? Vimos que o inciso 1º e 2º são incisos que cuidam das circunstâncias de natureza subjetiva e vimos que no inciso 3º ali, com relação aos meios de execução, nós temos então uma circunstância de natureza objetiva. Mas, pessoal, dando sequência aqui no inciso 4º, assim como no 3º, nós temos também meios de execução. Então, vejam vocês que o homicídio ele é qualificado quando? Mediante, né, emprego de emboscada. Vou deixar a traição para o final. Emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, vejam vocês que traição, emboscada e dissimulação são exemplos de circunstâncias que dificultam ou impossibilitam a defesa do ofendido. Veja, emboscada e dissimulação são circunstâncias de natureza objetiva. Então, você vai colocar aí um CO na emboscada e um CO na dissimulação. Então, veja, na emboscada, você aguarda a vítima em determinada localidade, em que é, né, comum que ela seja encontrada. E na dissimulação, o que acontece, gente? O autor do crime, ele se utiliza de um artifício, de um subterfúgio, para fazer o quê? Criar uma relação de confiabilidade fictícia com a vítima, para que ela reduza ali, para que ela fique impossibilitada ou que ela consiga exercer de forma dificultada a sua defesa quando atacada. Então, veja que na dissimulação, você aborda a vítima, você cria um contexto fático e faz a vítima criar com você uma relação de confiabilidade. Para quê? Para que você possa executá-la de uma maneira mais facilitada. Então, veja que esse meio de execução, que é a dissimulação, ele é um meio que pode ser praticado por qualquer pessoa pode dissimular. Tá? Então, veja, chego na vítima, a vítima está em um bar, abordo ela, inicio conversação com ela, faço a vítima acreditar que eu quero conhecê-la melhor, que eu quero sair com ela. Chamo a vítima para sair, mato a vítima. Então, veja, né, a minha abordagem, o meu meio de execução utilizado foi a dissimulação. Então, assim como na emboscada, ambas são métodos, né, para que eu possa, de uma maneira mais facilitada, matar a vítima. Agora, veja, a traição, muito embora esteja alocada aqui no inciso 4º, essa traição, pessoal, ela é uma circunstância de natureza subjetiva, tá? Isso sempre cai em prova, tá, meus queridos? Muito cuidado. Por isso, a cautela aqui para explicá-la, né, separadamente. Na traição, o que acontece? O autor do crime, ele tem uma relação de confiabilidade verdadeira. Então, há realmente a traição de uma confiança, de uma relação de confiança que é estabelecida, que foi estabelecida de forma verdadeira. Não é dissimulada essa relação de confiabilidade. Ela sempre existiu. Então, o autor do crime, ele se utiliza desse vínculo verdadeiro para o cometimento do crime. Então, veja, não é algo que qualquer pessoa pode ter com a vítima. É somente aquele que, em algum momento, já nutriu e que nutre uma relação de confiança válida. Então, veja, há uma traição de confiança. Então, não é qualquer pessoa que tem a confiança da vítima. Por isso, aqui, nós temos uma circunstância subjetiva. Então, por exemplo, né, se eu tenho um amigão, meu melhor amigo, e eu quero matar esse meu melhor amigo, chamo meu melhor amigo para uma pescaria, lá no local do crime.
né, lá no local da pescaria, eu mato ele. Então, veja, né, a relação de confiabilidade nós sempre tivemos. Simplesmente eu a utilizei para conseguir executar a vítima em um local ermo, de maneira mais facilitada. Mas veja que nesse meu exemplo, se um coautor vai comigo praticar esse homicídio, e esse coautor, ele aparece lá no local do crime e comigo mata, né, no local do crime, veja, o coautor, ele não tem essa relação de confiabilidade. Então, o coautor, ele não pode ser responsabilizado criminalmente pela qualificadora traição. Pela traição, não. Porque, veja, por que é que a vítima foi naquele local? Por minha causa. Quem tinha a relação de confiabilidade? Eu. Quem traiu a relação de confiança? Eu. Não foi o coautor. Então, veja que essa circunstância subjetiva, essa relação de confiabilidade, ela não vai se comunicar, ok? Então, por isso, ela possui essa natureza subjetiva, ok? Então, veja, emboscada, dissimulação objetiva, traição subjetiva. Então, o que vai acontecer? Se, por acaso, houver emboscada ou dissimulação em concurso de pessoas, todos serão responsabilizados pela qualificadora. O efeito é o mesmo do inciso 3º, ok? A única exceção e muita atenção é a traição. Essa daqui, ela é subjetiva e, portanto, cada um será dono da sua. Tudo bem, gente? Então, com relação ao inciso 4º, era isso que eu queria ver com vocês. Agora, com relação ao inciso 5, veja, o que nós temos aqui? A pessoa ela vai praticar o homicídio para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Veja, a pessoa, quando pratica, ela é motivada, concordam? Ela vai trabalhar com uma motivação vinculada a quê? Assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, veja, a doutrina e nas provas eles gostam de cobrar algumas nomenclaturas. Então, por exemplo, se há o homicídio para assegurar a execução, isso aqui nós chamamos de conexão teleológica. Por que conexão teleológica? Porque tele vem de finalidade. Então, eu mato, aqui eu tenho o homicídio, né? Eu mato para assegurar a execução de um crime posterior. Então, por exemplo, extorsão mediante sequestro. Eu quero sequestrar o empresário e exigir um dinheiro, né, a título de resgate. Na hora de sequestrar, eu me deparo com segurança. Então, eu mato segurança para levar o empresário. Então, veja, eu precisei matar para praticar o crime que eu pretendia, que era o crime de extorsão mediante sequestro. Então, isso é uma conexão teleológica. Agora, se eu mato para assegurar a ocultação, vantagem ou a impunidade, a doutrina, né? Então, para assegurar a ocultação, vantagem, impunidade, a doutrina chama de conexão consequencial. Como assim consequencial? Porque o homicídio, na verdade, aqui, ele vai funcionar como uma consequência de um crime anterior. Então, veja que na teleológica eu tenho, né, o homicídio mais o crime pretendido. E na consequencial, eu tenho o crime que eu pratiquei, mais o homicídio como uma consequência desse crime. Seja para ocultar, seja para assegurar vantagem, seja para assegurar impunidade. Então, por exemplo, para assegurar a ocultação, suponhamos que houve a prática de um crime de estupro, cuja única testemunha é a própria vítima, e o estuprador estuprou a vítima no local ermo e matou essa vítima. Foi embora. Então, veja, né?
você não, né? Eu ia dar exemplo, você estuprou, que absurdo. Então, o agente, ele praticou o estupro, beleza. E aí ele pensou, bom, para que eu oculte o estupro, para que eu não seja identificado por ela, eu vou matar. Então, ele matou ela depois, né? Um dolo distinto do estupro. Então, ele estuprou, depois ele matou. Para quê? Para que não se, né, em nenhuma hipótese pudesse ser identificado. Então, para ocultar um estupro anterior, a pessoa foi lá e praticou o homicídio. Agora, para assegurar a vantagem, suponhamos que eu pratiquei um roubo com o meu coautor. E na hora de dividir a grana, eu matei ele para ficar com a vantagem só para mim. Então, veja, crime anterior, roubo, e aí eu tive que matá-lo como consequência, já que eu queria assegurar a vantagem, o dinheiro. Tudo bem? E aqui eu tenho a impunidade. Suponhamos que eu esteja sendo investigada por um crime de tráfico. E aí, uma testemunha, uma pessoa que comprou droga comigo, vai ser ouvida na delegacia. Tá? Então, veja, eu vou lá e mato essa testemunha para assegurar a impunidade do crime de tráfico que eu pratiquei. Então, veja, pessoal, que aqui no inciso 5º, nós trabalhamos o quê? Com consequência. Então, o homicídio ele é consequência de um crime anterior. Por isso, conexão consequencial. Então, quando é ocultação, vantagem ou impunidade, nós cuidamos dessa nomenclatura. E aqui em cima, o homicídio ele é praticado com uma finalidade teleológica. Então, eu pratico o homicídio com a finalidade de praticar um crime posterior. Ok? Então, veja que aqui, pessoal, no inciso 5º, o que acontece? Essas circunstâncias, elas são de natureza subjetiva. Por que subjetiva? Porque, veja, por exemplo, né? Suponhamos que eu pratiquei o crime de tráfico. Mas aí eu vou com um coautor e mato a testemunha. O coautor, por que ele está matando? O coautor está matando provavelmente porque eu pedi, porque eu paguei. Agora, o coautor, ele não está matando comigo porque ele praticou um tráfico e quer se manter impune. Então, ele não está motivado por esse crime anterior. Então, não tem como o coautor ser responsabilizado da mesma forma que eu. Então, veja que aqui no inciso 5º, tá? As circunstâncias, elas são todas subjetivas, porque muitas vezes a pessoa que pratica o homicídio na coautoria, ela não está matando para assegurar a ocultação, porque não foi ela quem estuprou. Ela não está matando para assegurar a vantagem, a impunidade de outro crime, porque ela não praticou outro crime. Ela só está praticando aquele crime de homicídio. Então, veja que nós não podemos responsabilizar criminalmente esse coautor, ok? Claro que a questão de prova, gente, ela tem que vir muito explícita, essa questão aí, né, da motivação, do porquê é que esse coautor está praticando. Então, veja, só para que nós consigamos recapitular aqui o que fizemos. Inciso 1º, circunstância subjetiva. Inciso 2º, circunstância subjetiva. Inciso 3º, circunstância objetiva. Inciso 4º, com exceção da traição, que é CS, nós já sabemos, objetiva as demais. E aqui, no inciso 5º, nós temos aqui CS de subjetiva, ok? Veja, nós temos ainda mais 2 incisos para estudarmos, que é o feminicídio e o homicídio funcional. Inovações legislativas e que, né, pode ser que sejam cobradas na sua prova. Mas veja, por que eu estou fazendo toda essa separação? Lembrando, na aula 1, que nós vimos o homicídio privilegiado, que igualmente é também subjetiva, tá? Então, na aula que vem, o que vai acontecer? Nós vamos estudar sobre o feminicídio, porque o encontro só, nós temos, né, poucos minutos, não vai dar tempo. Vamos classificá-lo como sendo de natureza objetiva e subjetiva, e assim também o faremos com relação
ao homicídio funcional. E aí, meus queridos, a gente vai ver o porquê é que nós fizemos essa classificação. Nós vamos ver que muitas circunstâncias elas são automaticamente incompatíveis entre si, porque possuem mesma natureza. Então, por exemplo, ou eu mato uma pessoa por um relevante valor moral, lá do parágrafo 1º, ou eu matei uma pessoa por uma futilidade. Então, veja, circunstâncias subjetivas, elas são incompatíveis entre si pela sua própria natureza. Agora, circunstância objetiva, ela não é incompatível. Então, exemplo, posso matar uma pessoa emboscada e queimada. Inciso 3 e 4, não temos problema com relação a isso. Portanto, a gente vai ver na aula que vem que isso vai interferir na classificação do crime. Quem é que pratica o quê? O que eles colocam em prova? Concurso de pessoas, e aí eles querem saber, né? A vai responder pelo quê? B vai responder pelo quê? E por isso nós precisamos saber essa diferenciação entre a natureza das circunstâncias, ok? Meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? Permaneçam ligados. A gente se vê por aqui e até a próxima.